Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 5. Nós vamos estudar dos versículos 7 a 11. Versículo 7 diz assim: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Aqui, meus irmãos, nesses trechos de 7 a 11 do capítulo 5 de Tiago, Tiago está falando para a igreja sobre a necessidade, bênçãos e exemplo de paciência. Vamos começar esse estudo trazendo uma definição do que é uma bênção. Uma bênção é algo bom, é um favor divino, uma graça, ou até mesmo invocar coisas boas sobre alguém ou sobre algo. Nós vemos aqui Tiago falando sobre exemplo de paciência. Vamos relembrar que a paciência ela é um dos frutos do Espírito Santo. Vamos relembrar quais são esses frutos: amor, alegria, paz, longanimidade, que significa paciência, benignidade, que significa ser gentil, bondade, fidelidade, mansidão, que significa ser humilde e ter domínio próprio. Aqui no versículo 7, Tiago diz o seguinte: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Uma referência aqui, como a gente sempre fala, que a Bíblia, ela explica a própria Bíblia. Vamos buscar em Eclesiastes 3:1, que diz o seguinte: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ou seja, tudo depende do tempo de Deus. Muitas vezes nós pensamos assim: poxa, mas eu estou me dedicando, estou me esforçando, por que não dá certo para mim, dá certo para outro? Nós temos que ter calma, ter paciência, meus irmãos, pois tudo acontece no tempo perfeito de Deus. No versículo 8, Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Meus irmãos, uma pergunta que eu costumo sempre falar para as pessoas quando estamos conversando ou falando sobre o Evangelho, e eu digo assim: e se você morresse hoje, você está pronto para um encontro com Cristo? Aqui, Tiago diz que sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Quando que é a vinda do Senhor? Ela está próxima, mas era naquela época que ele estava falando e ele não veio ainda. Por quê? Como que nós vamos saber quando é o dia da vinda do Senhor? Lembra que eu falei que a própria Bíblia explica a Bíblia. Então, retornando àquela pergunta de se estamos prontos para o encontro com Jesus, nós temos que estar sempre preparados, sempre lutando, sempre fortalecidos na nossa fé, pois nós não sabemos quando é o nosso último dia aqui na terra, quando o nosso tempo vai acabar. O tempo perfeito pertence a Deus. Uma referência bíblica aqui está no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 32, que diz: Mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, falando sobre a vinda de Jesus, nem os anjos no céu e nem o Filho, senão o próprio Pai.
temos que lembrar, meus irmãos, e crer e confiar na soberania de Deus. Uma outra referência aqui também seria 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, que diz: há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O tempo de Deus, ele é diferente do nosso tempo, pois Deus vive na eternidade. A nossa vida é muito curta aqui na terra, e nós não temos noção da proporção de tempo que significa essa eternidade. No versículo 9, Tiago continua: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Como nós já estudamos no próprio livro de Tiago, porém no capítulo 4, ali nos versículos 11 e 12, Tiago exorta a igreja dizendo: irmãos, não falei mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Como nós já vimos no estudo anterior, que quem julga e legisla é Jesus, através do poder que Deus lhe concedeu. Tiago devia estar passando por problemas ali na igreja, de uns falando mal dos outros, pois é a segunda vez em um capítulo diferente que ele faz essa exortação à igreja. Muito parecido com o que vivemos hoje. Então, irmãos, reforçando a exortação de Tiago: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. No versículo 10, irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Os profetas, irmãos, como nós vemos em muitas, inúmeras passagens na Bíblia, eles sofreram oposição e rejeição, tiveram sofrimento emocional e psicológico, isolamento e solidão, perseguição e violência, sofrimentos físicos. Mas eles perseveraram na fé. Nós temos alguns exemplos aqui bem breve do que passaram alguns profetas. Por exemplo, Isaías. Isaías sofreu perseguição e, segundo a tradição judaica, ele foi morto por causa da sua mensagem. Jeremias, conhecido como o profeta chorão, ele experimentou grande sofrimento emocional e isolamento. O profeta Elias enfrentou perseguições e teve momentos de depressão. João Batista foi preso e decapitado por causa da sua pregação. Aqui são vários profetas do Antigo Testamento que nós citamos aqui o exemplo, mas tem muitos outros que sofreram essas perseguições e tiveram as provações em seus ministérios. Porém, meus irmãos, se alguém disser que o seu ministério será fácil, cuidado, pois esse é um falso profeta. Assim disse Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 24. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Não é fácil o ministério, meus irmãos. Aqui Jesus disse para cada um tomar a sua própria cruz. Como que a cruz pode ser um caminho fácil? Para concluirmos esse estudo, meus irmãos, no versículo 11 diz: eis que temos por felizes os que perseveraram firmes, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. A importância da perseverança. E aquele, como diz Jesus também, Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo.
que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.